Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um concurso interessante saiu hoje para a cidade de São Vicente, no litoral paulista. Então, nesse vídeo a gente vai ver os cargos, vou comentar um pouquinho com vocês, falar um pouco da minha visão, da minha experiência em relação ao concurso, como são esses cargos, como vai ser o chamamento. Se você tiver alguma dúvida sobre esse concurso, você pode comentar aqui embaixo. Se quiser que eu traga provas anteriores dessa banca para você conhecer como a banca cobra diversos temas e algumas matérias específicas, é só você comentar que eu trarei aqui outros vídeos. Então, a banca para esse concurso da cidade de São Vicente é a IBAN. São 4 editais que nós vamos ver aqui, divididos em diversos cargos, e a gente vai entender um pouquinho mais deles. Começando aqui pelo edital 01 de 2025, nós temos o cargo de médico em algumas especialidades. O salário está em 6.134, aí temos o abono da alimentação e a cesta básica, que é 151 para o abono da alimentação e 400 para a cesta básica. E aí, separado por especialidades, nós temos 8 vagas para anestesiologista, cardiologista, o salário está em 3.578 e é uma vaga para 10 horas semanais, lembrando que a escala é um pouco diferente, então por isso que o anestesiologista tem 6.100 de salário para 24 horas semanais e o cardiologista são 10 horas semanais. O cirurgião geral também 6.134, o mesmo salário, só que esse 24 horas semanais. São 4 vagas de edital. E aí o médico clínico geral 3.578 para 10 horas semanais. E aí temos outras especialidades como médico do trabalho, endocrinologista, gastroenterologista, ginecologista, esses para 10 horas e 24 horas semanais. E aí, infectologista, é, intensivista, neurocirurgião, neurologista, neurologista infantil e pediatra. Nós temos aqui várias especialidades para as áreas médicas. Todos aqui, o que a gente pode ver, são 24 horas ou 10 horas semanais. E aqui, por último, temos médico veterinário, 40 horas semanais. O salário está em 10.200 mais 328 da alimentação e 400 da cesta básica. Caso você tenha visto outros vídeos aqui no canal, eu acredito que é para a cidade de Itatiba, o salário estava em torno de 12 mil reais também para médico veterinário. E Santana do Parnaíba também temos um concurso aberto para o cargo de médico veterinário. Então, caso você tenha interesse em mudar de cidade, você vai aproveitar o seu estudo para esse cargo para 3 concursos. Então, você vai ter 3 chances de ser chamado. E são salários muito interessantes, como aqui a gente pode estar vendo, 10.200 para morar na cidade de São Vicente aqui em São Paulo, que é uma cidade praiana, então é bem interessante caso você tenha vontade de morar na praia. Esse concurso é bem interessante. E lembrando que o que você vai estudar para esse concurso, você vai estudar para Itatiba, que também as inscrições ainda estão abertas no dia de hoje, e Santana do Parnaíba. Aqui ele fala um pouco mais em relação a conforme a disponibilidade da agenda, o vencimento de 5.560 para atendimento de no mínimo 50 consultas semanais. E aí só algumas particularidades específicas do cargo de médico. Caso você tenha interesse em se aprofundar um pouco mais, tem aqui o número da lei, que é a Lei 1.107, de 4 de maio de 2023, e aí você pode se aprofundar um pouco mais. Eu já vou passar para os próximos editais, até para esse vídeo não ficar muito longo. Então, no edital 2 de 2025, nós temos o cargo de guarda civil, que é o guarda municipal, são 70 vagas de edital, então já é um edital um pouquinho maior, a gente costuma ver concursos para 40 vagas, 10 vagas, eu já vi em alguns casos, esse já vem logo 70 vagas de edital. O salário está em 2.300, aí temos mais alguns benefícios, 713, 631, 470 de abono, 600 de cesta básica, totalizando 4.500. Convido você a dar uma olhadinha no portal Transparência, geralmente os salários são até um pouco maiores do que vem no edital, porque geralmente o cargo de guarda civil ele é 12 por 36, então tem os adicionais noturnos, caso você caia à noite, tenha outros adicionais ou horas extras também, caso a prefeitura pague, isso dá uma incrementada nos seus vencimentos.
Então, caso você seja aí da área da segurança pública, tem interesse em morar na praia, tem interesse em se mudar, vale muito a pena. Agora, partindo para o edital número 3 de 2025, nós temos aqui para o cargo de dentista, clínico geral e radiologista, 4.382 de salário, com um abono e cesta básica de 328.400. Também algo bem interessante, e lembrando que aqui no exemplo nós temos 7 vagas para clínico geral e uma vaga para radiologista, mas geralmente acaba chamando mais do que vem no edital, então isso aumenta suas possibilidades de ser chamado. Agora nós vamos passar para enfermeiro, aí temos o PSF e o generalista. O salário está em 3.878 para 12 vagas e 8 vagas. Fonoaudiólogo, 40 horas semanais, está em 3.432 para 4 vagas. E técnico de enfermagem, que é o principal, tem 2.000, o salário é 2.688, 70 vagas de digital, também os mesmos benefícios, o abono e a cesta básica. Nesse exemplo aqui, 470 de abono e 400 da cesta básica. Vale muito a pena caso você esteja estudando e finalizando seu curso técnico, porque 70 vagas de edital. Recentemente, caso você tenha acompanhado esse canal, teve o edital para Osasco, que veio um edital muito bom também com 50 vagas. E aqui a gente pode ver que tem mais vagas ainda, são 70 vagas. Então, você que é da área da enfermagem, vale muito a pena. E aí temos técnico em laboratório, 2.600 de salário e os mesmos benefícios. E terapeuta ocupacional, nesse caso com 30 horas semanais, 3.432 de salário, 328 de abono alimentação, mais 400 de cesta básica, 8 vagas de edital. Lembrando que todos os cargos chamam geralmente mais que o edital, então você não precisa se prender muito em relação à quantidade de vagas de edital. O seu foco é você fazer um bom estudo, dar o seu melhor na prova, que a sua hora vai chegar. E aqui temos um edital muito interessante também, para você que me acompanha no Instagram também, eu falo com um pouco mais de profundidade em relação ao cargo de contador, que é onde eu tenho especialidade na contabilidade pública e experiência, e acompanho vocês de uma forma mais aprofundada. Nós temos 5 vagas para auditor de controle interno, são R$ 6.324 salário, mais os 328 de abono e 400 de alimentação, para 40 horas semanais. E eu diria que o principal cargo desses editais para a Prefeitura de São Vicente, cargo de contador, 6.324, também o salário é igual, e os mesmos benefícios, porém, 8 vagas de edital. Isso é muito interessante, eu sempre digo para vocês não se prenderem em relação às vagas de edital, mas isso é uma sinalização que vai chamar muitas pessoas. Até porque, para quem está entrando agora em relação à contabilidade, quer aprender um pouco mais sobre a contabilidade pública, recentemente teve a lei do CEAFIC, o que mostra que toda a contabilidade pública precisa ser integrada em relação ao sistema de controle interno, e isso vai fazer com que todos os órgãos públicos, prefeituras, regime de previdência, Câmara Municipal, precisem aumentar o seu quadro na contabilidade para dar conta do trabalho que vai ter, porque a demanda vai ser muito grande e a atenção para a contabilidade vai estar muito mais aguçada do que anteriormente. Esse é um exemplo que podemos ver aqui, a prefeitura já fazendo um edital para 8 vagas. Eu já vi casos, por exemplo, que vem uma vaga de edital e logo de início eles já chamam, por exemplo, 4, 3. Agora, nesse exemplo, que o edital já vem com 8 vagas, já é um pouco diferente do que a gente vê hoje em dia para o cargo de contador, que mostra que eles precisam e vão chamar muitas pessoas. E por hoje é só. Caso você tenha se interessado e queira saber mais em relação a esse concurso ou algum outro concurso, você pode comentar aqui embaixo. Eu vou trazer provas também, não só editais, mas provas anteriores. Vou resolver elas. Você vai entender como a banca cobra, então seja matemática, português e informática, que são aqueles temas em comum para todos os cargos. E aí, para os conhecimentos específicos, eu tenho mais propriedade para falar, como eu disse, em relação à contabilidade, porque é minha área de formação. E se você quiser dicas mais aprofundadas sobre a contabilidade pública, você pode me procurar no Instagram também, é o mesmo nome, Claudinei Concursos, e lá eu compartilho também o dia a dia em relação à contabilidade pública, algumas dicas em relação a provas ou a parte
operacional do dia a dia, de como é trabalhar na contabilidade, e acredito que se você tem o interesse em ser um contador concursado, vale muito a pena você acompanhar lá. Então é isso, boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.